Muito bem, vamos à Argentina, em Buenos Aires. Além do Vessone, que está lá e vai falar as suas impressões locais também, está lá o Caio Capato. E é com ele que nós vamos diretamente de Buenos Aires para dar as informações todas sobre Racing e Corinthians que se enfrentam na semifinal da Sul-Americana. Boa tarde, meu caro. Muito boa tarde, meus amigos. Prazer falar com vocês mais uma vez. A gente está aqui do Hotel do Corinthians, Hotel Intercontinental, bem pertinho do centro, bem pertinho do Obelisco, Praça de Mayo, os lugares bem famosos aqui de Buenos Aires. Um hotel 5 estrelas, nível altíssimo para o Corinthians, como merece essa decisão. O Corinthians está preparado. Agora há pouco, pela manhã, a única movimentação foi mesmo da equipe de comunicação, equipe de segurança do Corinthians, que foi até o cilindro para determinar um pouquinho do que ia ser feito com relação ao procedimento de segurança, ao trajeto até o estádio, e foi definido que o Corinthians vai sair daqui às 10:07, portanto 6h50 o Corinthians vai sair do hotel nesse trajeto que deve durar mais ou menos uns 30 minutos, um pouquinho menos evidentemente porque o Corinthians tem batedores, né? Vão ter os batedores da polícia que vão acompanhar toda a delegação corintiana. A grande expectativa no Corinthians é saber como é que vai ser a escalação. Um dos auxiliares do Ramon, o Uribarri, foi até o cilindro para ver como é que estava o gramado, na verdade, e certificou que está tudo ok, o gramado é bom, apesar do estádio ser um estádio muito velho, né? Um estádio com capacidade para mais de 50 mil pessoas. A expectativa do Corinthians é que tudo funcione bem. E o Racing, como a gente pode ver nos jornais aqui, eu vou até pedir para o nosso Herbert dar uma mostrada para vocês, o Racing está apostando tudo nesta Copa Sul-Americana, na possibilidade de poder voltar a conquistar um torneio que não ganha há muito tempo, desde os anos 90. Esse é o destaque nos jornais por aqui, depois do River Plate, que foi o destaque durante toda a semana. O Lanús, evidentemente, teve menos destaque do que o River, né, pelo tamanho da torcida, mas o Racing tem uma torcida enorme, uma grande expectativa de poder chegar a essa final, depois do empate que conseguiu em São Paulo. E a expectativa pela escalação muda a cada momento, porque é claro que o técnico Ramon Dias vai trabalhando essas ideias dos nomes que podem estar entre os titulares e algumas mudanças nas últimas horas na nossa cabeça. A gente tem até aí o nosso campinho para a gente poder mostrar e começar a dialogar, conversar um pouquinho sobre essa escalação. É certo, evidentemente, que o Hugo Souza vai ser titular no gol. A dúvida que a gente tem na direita é Mateuzinho ou Fagner, pelo que eu apurei. O Corinthians deve ir com o Mateuzinho entre os titulares. Félix Torres e André Ramalho, aí não tem muita dúvida, até porque o Kaká não foi relacionado, não veio à Argentina, está no Brasil tentando fazer tratamento para ficar à disposição do jogo contra o Palmeiras na segunda-feira. Na esquerda, o Hugo voltou de lesão há menos tempo do que o Matheus Bidu. A expectativa que eu tenho é que o Matheus Bidu seja o titular na lateral esquerda. Aí, uma das mudanças que pode acontecer no meio-campo é o Breno Bidon ganhar a vaga do Charles para ficar ao lado do Martínez e também do Carrillo, no que vai ser ali mais ou menos um quadrado no meio-campo corintiano, com o Rodrigo Garro. O Garro deve ser titular seguramente. Eu acredito numa dupla de ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa é a informação que a gente teve por aqui. Tem gente falando em Thales Magno, mas é a escalação que eu banco nesse momento é essa. Muito bem, meu caro Caio Capato. Muito obrigado pelas informações aí. Bom trabalho para você. E você volta aí ao longo da programação. Um grande abraço. Valeu, meus amigos. Grande abraço para vocês. Boa sequência de programa por aí. Muito bem, Caio Capato, direto do Buenos Aires, onde também está o Vessone. Vessa, peraí, travou não, tá lá. Vessa, essa escalação que a gente pôs na tela é o que deve ser? Fagner ou Mateuzinho, Bidu ou Hugo, como é que é? É nessa linha. Eu acho, ao contrário do Capato, eu acho que os dois laterais jogam os que estão para baixo ali. Eu acho que joga o Fagner e joga o Hugo. Por conta do Mateuzinho ter jogado em Cuiabá e o Fagner descansou, e por conta do Bidu estar numa sequência de jogos absurda, acho que são 6 jogos sem sair de campo, um atrás do outro, ele está bem estafado. Eu acho que joga o Hugo, que voltou e está um pouco à disposição. O restante, o quarteto ali do meio, é um pouco do que a gente falou ontem, todos eles preservados em Cuiabá também, não entraram, então devem jogar os 4, e na frente o Yuri obviamente vai jogar, também não jogou lá em Cuiabá, estava suspenso, e aí fica essa dúvida do companheiro. Eu também acho que começa com o Memphis, mas se ele não jogar, Thales e Romero disputam aí a posição para quem joga ao lado do Yuri Alberto, mas é isso, é um 4-3-1-2 com os 3 volantes. Isso, para mim,
desse campinho aí, eu só tenho dúvida, eu acho que jogam Fagner e Hugo e não Mateuzinho e Bidu, mas de resto é isso aí. O Racing não ganha há 60 anos nos pênaltis. Nossa, cara, o goleiro do Racing faz 28 cobranças de pênalti seguidas que ele não pega uma. E todas foram gol? Não é nem que a bola vai pra fora? Isso eu não sei. Eu sei que ele não pega uma. Ele é capitão do time, mas muito experiente, o Racing goleiro chileno. Perdeu as últimas 3 decisões por pênaltis. Pô, se tiver Palmeiras e Racing batendo pênaltis, vai ficar 2 anos batendo e ninguém ganha. Entendeu? Então, o Corinthians, se passar, vai passar nos pênaltis. Nos últimos 18 pênaltis, o Hugo pegou 19. Tô brincando, não tem o número. Mas ele é um goleiro especializado nisso. O Racing não passa se deixar correr pros pênaltis. E o Carrídio, pra mim, não combina com esse time. Tinha que ter um cara mais marcador pra jogar ali, os 3 volantes mais marcadores. Eu faria isso. O que você acha, hein, Arnaldo? Eu acho que ele é um jogador versátil, que tem qualidades, tem experiência. Depende. Eu acho que esse jogo é um jogo muito específico. O Bidon é um jogador também indecifrável. Ele é muito jovem, mas ele é frio, né? Muito técnico. Eu não sei se é jogo pro Bidon. Eu teria ressalvas para colocar ele no cilindro. Acho que é uma situação... Eu jogaria com os mais experientes. De alguma forma, com alguma intimidade com o terreno, Garro sobretudo. Enfim, eu jogaria com os jogadores mais experientes. Isso não quer dizer que eu começaria com o Memphis. Acho que o Memphis Depay, depois do que fez em Cuiabá, ficaria por um segundo tempo. Talvez começar com o Romero, Yuri. O Romero é chato para Dedéu. Esses jogos ele gosta como segundo atacante, não como ponta ou como volante. Acho que é um jogo, é aquilo, né? O Racing é o que sobrou, né? Fora os brasileiros é o que sobrou. A possibilidade de não ter uma final também da Sul-Americana brasileira é o Racing. A virtude do Racing, ter sobrevivido ao jogo da ida. O Lanús fez isso, mas perdeu para o Cruzeiro na volta, né? No jogo da volta, mesmo tendo ficado satisfeito pra caramba com o resultado de empate no Mineirão. Então, assim, eu acho que a diferença entre os times ela é muito grande, entre os elencos é abissal. Talvez ali o ambiente conta, é uma torcida muito presente, assim como a do Lanús é uma torcida também muito presente, mas eu acho que o Corinthians, em termos técnicos, tem muito mais capacidade, inclusive, de vencer o jogo. Não necessariamente ir para os pênaltis. Ir para os pênaltis é uma possibilidade que o Corinthians tradicionalmente leva, agora com o terceiro goleiro, né? Era o Cássio, o Carlos Miguel, agora o Hugo, de ter um sucesso também numa eventualidade de empate. Acho que é um jogo duro. Sobretudo, ontem eu fiquei prestando muita atenção no jogo do Lanús com o Cruzeiro. O gol do Cruzeiro sai na última bola do primeiro tempo, naquela sagrada última bola do primeiro tempo, assim como a última bola do primeiro tempo do Flamengo contra o Inter sai a última bola num momento muito crucial da partida. E aí foi toda a pressão para o lado do adversário. Acho que a estratégia do Corinthians é não sofrer o primeiro gol, não ficar em desvantagem. Né? Não deixar o Racing controlar o jogo com uma vantagem. Isso é importante. Teve algum momento, não é mais esse momento do Corinthians na temporada, o professor lembra desse momento em que o Corinthians começava os jogos desligado, demorava a entrar no jogo. Não dá para fazer isso num jogo decisivo. Né? Tem que entrar concentradíssimo desde o primeiro minuto para não permitir que o adversário saia na frente e controle o jogo a partir dali. Ô, Vessa, voltando à escalação, você falou que deve jogar o Fagner e não o Mateuzinho, porque o Mateuzinho jogou contra o Cuiabá e tarará. Tem um amigo meu que normalmente fala que o Fagner só serve para jogo em casa. Só. E essa é a pergunta que eu vou fazer. Não poderia ser o Mateuzinho? Ele tem só 23 anos, até poderia ser o Mateuzinho mesmo, acho que ele até suportaria fisicamente, mas ao não colocar o Fagner em Cuiabá, me parece ter cuidado para que ele jogasse contra o Racing e deixar o Mateuzinho para jogar o derby pela necessidade também dos 3 pontos e tudo mais.
Eu também não gosto muito do Fagner como visitante, eu já tinha essa impressão, o Arnaldo colocou mais ainda na minha mente quando sempre fala isso, eu já tinha isso um pouco na minha cabeça. Ele se comporta muito melhor em casa, ele é mais inteligente jogando em casa. Fora, por exemplo, nesse estádio, quando o Corinthians em 17, 1-0 elimina o Corinthians, tinha o gol fora, né? Tinha sido 1-1 em Itaquera. O Corinthians teve 2 expulsos de maneira idiota. Exato. Tal. O Corinthians talvez seja o clube brasileiro que mais segue dando essas brechas, fazendo essas idiotices de levanta a Libertadores e a Sul-Americana, você pode fazer 64 faltas que não tem problema. Levantou o cotovelo, uma perna para cima, de cima para baixo é o vermelho direto. E o Corinthians costuma dar muita brecha nesse sentido. E repito, não deve dar porque é um time bem experiente, vários jogadores rodados, vários jogadores de seleção dos seus países. Eu não aceitaria um comportamento desse idiota perdendo o jogador, ainda mais com um empate na ida. Tá aberto, tá vivo. O que se fala muito aqui na Argentina é um pouco isso mesmo que vocês comentaram. É o time que pode salvar o país nas Copas, nas competições sul-americanas. Virou uma pressão um pouco pro Racing nesse sentido, né? Foi caindo todo mundo ao Racing. Agora é com você, ou você chega numa final, ou é uma vergonha deixar 4 brasileiros fazer as decisões e tal. Então eles ganhou um pouco essa coisa aí extra no caso do Racing. Eu acho um Corinthians aí que vai com jogadores descansados, sobretudo os 4 do meio. Quem joga lá em Cuiabá é Ranieri de primeiro volante, Alex Santana, Bidon e Coronado. Na minha prévia tá Martínez, Charles, Carrilho e Garro. São outros 4 jogadores. Então o elenco do Corinthians hoje consegue até dar uma revezada com uma certa qualidade dos 2 times. Mas eu tô muito com Massa aí também. O meu feeling é de um empate de novo, que acho que o Corinthians levaria para o pênalti. E aí no pênalti você já eliminou o Red Bull dessa maneira, já eliminou na Copa do Brasil o Grêmio dessa maneira, com o seu goleiro pegando o pênalti. O Corinthians do Luxemburgo, por exemplo, levava para o pênalti com descarado, assim, porque sabia que tinha o Cássio. Eu não vejo isso do Ramon, mas se ele não quiser ir para cima, não quiser demonstrar ser muito mais ofensivo do que precisa ser, eu acho que se ele tivesse entendimento, o Corinthians tem chances sim de passar, e boas chances de passar nos pênaltis, e a ver como vai se comportar para mim mais a parte psicológica. E só uma curiosidade, a ida do Cruzeiro para a final, ela faz com que o Corinthians e o Cruzeiro em Itaquera, pelo Brasileiro, na quarta-feira, a 2 dias da decisão, já tinha o Cruzeiro rifando o jogo. O Massa fica brincando nos últimos dias, já ganhou. Então já é meio que oficial, né? Eu duvido que o Cruzeiro vai com algum titular para Itaquera na quarta-feira. Só que se o Corinthians chegar na final, talvez ele não possa fazer isso, porque ele tem Palmeiras e tem Vitória. Dependendo do que tiver acontecido nesses 2 jogos, ele não dá para rifar o jogo a 2 dias da final da Sul-Americana. Ele não vai ter essa condição. O Cruzeiro vai ter, o Corinthians não. Então fica curioso aí, fica a curiosidade amanhã, claro, dando tudo certo e o Corinthians passando, a gente pode até abordar esse tema com um pouco mais de calma. Mas o Cruzeiro vai rifar o jogo de Itaquera. Eu não sei se o Corinthians vai poder rifar o jogo de Itaquera a 2 dias de uma decisão. Vai ter Cruzeiro e Galo, Cruzeiro e Corinthians, e Atlético Mineiro e Botafogo. Né? Exato. Pelo brasileiro. Só que, verdade, todos. assim como se aplica o Atlético, com o aumento... Tem uma questão que já está colocada, já é G7. A partir do momento em que o Atlético e o Botafogo estão na final. Já é G7. Mas se o Atlético ganhar as 2? Então, se o Atlético ganhar as 2, abre uma vaga. Ele ganha 2 vagas e cede uma. Então, se o Atlético ganhar as 2, o Atlético abre uma vaga. Se o Atlético ganhar uma e o Flamengo outra, o Flamengo abre uma vaga. Se o Atlético ganhar uma e o Botafogo outra, o Botafogo abre uma vaga. 5 G7 direto e 2 para... Exato, isso já está colocado. Pode virar até G8. E aí o Cruzeiro, assim como o Galo, fez um campeonato quase todo nessa zona da Libertadores, agora caiu um pouco, mas tem a possibilidade de, pelo menos, a pré-Libertadores via brasileiro ir.
Vai ser interessante, é isso. Fora o Atlético Goianiense e talvez o Cuiabá, ninguém vai largar o campeonato agora, né? O Atlético Goianiense já demitiu outro técnico, o Atlético Goianiense já foi, né? A não ser negociação de algum jogador, agora os outros, todo mundo tem algum objetivo. E acho, só para completar o que o Vessa falou sobre o Ramon Dias, essa é uma curiosidade mesmo, porque o Ramon Dias, quando pressionado, não sei se de uma forma estratégica ou uma bravata, ele faltou duas. Essa que nunca perdeu do Racing na vida, mas a que mais me preocupa é aquela. O corintiano tem que entender que o clube contratou um técnico ofensivo e que arrisca. É isso que eu falo. Isso arrepia o Vessone. Porque Copa, você não precisa necessariamente... Ele tá indo lá para ganhar o jogo. Carrillo no meio-campo para ganhar o jogo. Esse discurso, ele não se colocou na prática contra o Cuiabá. Essa é a minha esperança. Porque às vezes é bravata. Contra o Cuiabá, o Corinthians jogou lá para ganhar de 1-0 gol de pênalti e não arriscou nada. Embora, né, Vessa, ele tenha feito uma alteração no segundo tempo completamente estapafúrdia. Aquela entrada do Romero, puxar o Thales Magno lá para trás. Então ele teve a tentação de colocar o terceiro atacante e mudar. Ele tem essas coisas. E num jogo de Copa, se for equilibrado, como foi Lanús e Cruzeiro, ontem o Diniz foi mais pragmático do que eu esperava no segundo tempo. Isso conta. Pensar nos pênaltis, pensar nessa possibilidade, na pressão do adversário. Então que o Ramon também trabalhe bem de acordo com a experiência que ele tem no futebol. Complete, Vessa, sobre isso. Facerismo hoje. Não, o Arnaldo tem toda a razão. É uma preocupação do torcedor do Corinthians, sabe por quê? Porque você tem momentos que você não precisa fazer isso. Você não precisa pôr o Romero e trazer o Thales Magno quase de segundo volante. Dava para ter colocado o terceiro zagueiro bonitinho, faz o 3-5-2, mantém um sistema forte defensivo, fecha a linha de 5 atrás, acabou. O Cuiabá não ia entrar nunca ali. Então tem coisas, cara, que é incrível, assim, às vezes o cara tem um pensamento, o cara tem uma visão de jogo e ele não importa com o que está acontecendo no entorno dele, ele põe aquilo na cabeça dele e ele vai e executa aquilo que está na cabeça dele, sem pensar no contexto. Cara, aqui eu acho que é melhor dar uma segurada, aqui eu não preciso exagerar, não, eu sou assim, eu vou bancar assim. Então isso é muito preocupante, cara, muito mesmo. E ele vem fazendo isso. Ele é um cara experiente, ele tem um nome, ele não é um ex-auxiliar que virou técnico que até o diretor chega nele e fala, amigão, segura, você não vai fazer isso, tal. Alguém vai ter coragem de falar isso pro Ramon, o Fabinho, o Augusto? Eu duvido, ninguém chega isso pro cara como não chegava no Vitor Pereira. O Duílio não tinha nem acesso à sala dele. Se o Duílio tentasse entrar na sala dele, ele trancava a chave e não deixava o Duílio entrar. Então, caras desse tamanho, caras com essa importância, às vezes eles são meio cabeça dura e é bem preocupante nesse sentido. Eu acho que o Corinthians não precisa ser faceirinho, pelo contrário, dá para fazer um futebol pragmático. Tem 2 jogadores na frente, seja Thales ou Yuri, Memphis ou Yuri, que vai poder fazer a diferença ali numa bola escapada e tal. É só não fazer bobagem de se expor como ele fez na ida, né, no 4-2-4 com o Romero. Acho que nem o Romero entendeu. Peraí, tá saindo o Martínez, tá me colocando, o que eu faço aqui no campo? Acho que nem o Romero entendeu. E ele ali abraçado com o Romero, foi treinador dele, né? Ele era o treinador da seleção paraguaia, então o Romero entra muito na mente dele, né? Tá claro isso, que toda hora ele quer pôr o Romero, não abre mão do Romero, e aí faz bobagem, porque ele tem uma convicção de que o Romero precisa jogar, tal. Realmente algo que preocupa pelo histórico recente do que ele fez. Perfeito, é como contra o Flamengo na Copa do Brasil, é Giovani, não Fagner, tem no passado recente, como o Vessone está falando, vários jogos o Ramon arriscou sem muita necessidade, ou mais do que deveria, talvez, desconfigurando um pouco o time, né? Então isso